Bruna, essa parte é assim, eu digo que é essencial. Muitas pessoas hoje em dia me perguntam e falam, nossa, mas como você fez? Como você faz? Não tem uma regra, né? É uma coisa muito pessoal, é um caminho muito de cada um, seu despertar, em que momento você vai colocar isso, como você vai, se você vai abrir, se você vai contar para alguém, se você vai deixar escondido. Tem gente tem algumas pessoas que acham que contar para as pessoas é ter aceito. Não, tem gente que não conta e está muito bem resolvido com isso, mas tem gente que também não conta e não está bem resolvido, então tem uma série de questões. Aí eu digo sempre, olha, gente, conte ou abra quando e para quem você se sentir confortável, né? Para mim foi um processo muito de dentro para fora, né? Eu tentei, como eu disse, me rodear de bons médicos, de boa informação, então eu tinha uma psicóloga muito boa, eu tinha o meu infectologista, que era incrível, e aí eu comecei a entender que não é bem isso, então, do que as pessoas falam, né? Porque foi um processo de entender que tinha uma doença muito forte, que é uma doença social, e uma doença biológica. E essa doença biológica, ela não era mais desses anos dos anos 80. Então, eu comecei a pensar, gente, muito do que se fala hoje é mais um terror alheio do que a realidade. Peraí, deixa eu só entender. Então, se você tem um remédio que você toma, que você fica indetectável, e nessa condição, você tem tão pouco vírus circulando no corpo, que tanto a doença não evolui, quando você se torna intransmissível, nossa, que incrível isso. Então, é um controle da epidemia, e eu não posso nem passar para alguém, então... poxa, eu posso ser mãe se eu quisesse em algum momento. Os remédios, que eu tinha muito medo dos remédios, não tem tantos efeitos colaterais, ou quase nenhum, como antigamente, porque antigamente você tomava 20 remédios e tomava mais 20 para os efeitos colaterais que você tinha. Então, era realmente uma loucura, né, de você passar mal. E eu lia muito sobre os remédios, eu tinha medo de falar, gente, poxa, eu vou passar mal no meu trabalho, vou vomitar, vou ficar com diarreia. Nossa, gente, não, eu não quero ficar passando. Aí eu falava pro meu médico, não vou tomar, não vou tomar. Por que a gente não espera eu ficar bem ruim? Aí a gente entra com os remédios. Ele, não, Thaís, faz sentido sua pergunta, mas assim, antigamente, realmente, você só começava a tomar quando você estava muito mal. Hoje em dia, quanto antes você começa, você estaciona a sua condição aonde ela está. Então, o ideal é que você comece o quanto antes. Então, eu fui entendendo esse tipo de coisa, sabe, Bruno, das mudanças, né? E aí foi uma hora que eu vi, eu falei, gente, tem uma doença social, uma doença biológica. A doença biológica não é ok. Aí eu falei, então peraí. Então, eu não era uma pessoa assim, eu acho que tem algumas coisas aí de pessoas que são um pouco, né, não tão bem resolvidas, que são questões que não é do HIV, já são questões da pessoa, né? Então, eu já era uma adolescente, que eu me vestia esquisito, e as pessoas falavam, e eu não ligava. Mas eu não ficava, ai meu Deus, quando me xingavam na escola, que na minha época era bullying, eu me protegia, eu falava, o que você está falando? Então não é que depois as pessoas falam, depois do HIV você né, teve esse despertar, mas eu sempre fui essa pessoa que... Você sempre se posicionou. Eu nunca fui assim, eu sempre fui muito tranquila com as coisas as coisas que você não tem controle, né? Que eu começo meu livro exatamente assim, o que você pode fazer com aquilo que você não pode mudar.